Unidade 4, Probabilidade e Análise Combinatória. Aula 28.1, Conteúdo: Análise combinatória, fatorial, arranjo e permutação. Habilidade: resolver situações que envolvam fatorial e arranjo simples. E vamos a uma aula nova hoje, nossa segunda aula de hoje. Antes da segunda aula, vamos fazer uma breve revisão da aula anterior. Na aula anterior, trabalhamos o que chamamos do princípio fundamental das contagens. E uma das questões era sabermos de quantas formas diferentes uma garota poderia se vestir tendo 2 saias, 3 blusas e 2 pares de sapatos. Então nós temos aqui as 3 blusas, as 2 saias e os 2 pares de sapatos. Ora, de quantas formas diferentes ela poderia usar 3 blusas, 2 saias e 2 pares de calçados? Nós vimos que simplesmente bastaria multiplicar e teríamos o total de opções. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12 formas diferentes. Então, para você, garota, que tem 3 blusas, 2 saias e 2 pares de sapato, não diga que não tem roupa em casa. Você tem 12 formas diferentes de se vestir para ir para uma festa. Muito bem. Continuando, uma vez que não foi determinada as cores das roupas, o professor deverá sugerir os números que representam as peças das roupas, por exemplo, saias, blusas e calçados, né? Então, na realidade, o que nós vamos ter? 2 saias, aliás, 3 saias, né? 2 blusas e 2 pares de calçados, né? 3 blusas e 2 pares de calçados. Vamos continuando. Então, aqui seria a combinação que você teria de fazer. As saias, as blusas e os calçados. Então, aqui você tem as saias, as blusas e os calçados. Saias, né? Blusas e os calçados. Quando você combina os 3, então você teria, nesse caso aqui, usando a saia 1, as 3 blusas e os 2 pares de calçado, você teria 6 combinações. Ora, se você tem 6 combinações para a saia 1, e 6 combinações para a saia 2, então é simples você fazer esse cálculo. Olha lá. Aqui também você tem 6 combinações. 6 e 6 são 12, né? Então aqui você tem 6 combinações. Então, o que é que você vai ter? 2 saias, vezes 3 blusas, vezes 2 pares de calçado, 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12 combinações ou 12 opções diferentes, né, de você se vestir. Muito bem, vamos então agora para o desafio do dia.
Desafio do dia. Quantas senhas podem ser formadas no banco 24 horas que utiliza 6 números distintos? Observe que 1, 2, 3, 4, 5, 6 é diferente de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pense um pouco, que alguns segundos, como é que você pode responder esse desafio. Muito bem, enquanto vocês estavam pensando sobre o desafio, vamos continuar com a nossa aula de hoje. É muito importante que você compreenda o conceito que nós vamos falar agora sobre fatorial. Professor Carlos, o que significa fatorial? O fatorial de um número, n, onde o n pertence ao conjunto dos números naturais, isto é, um número inteiro positivo, é sempre o produto de todos os seus antecessores, incluindo si próprio e excluindo o zero. Por que excluindo o zero, professor Carlos? Porque se você multiplicar qualquer número por zero, o resultado vai ser zero. Então, o zero não faz parte do fatorial. A representação é feita pelo número fatorial seguido do sinal de exclamação. Por exemplo, n, que é um número natural diferente de zero, e o sinal da exclamação. Por exemplo, para n igual a zero, o fatorial de zero é 1. Isso é uma definição. Para n igual a 1, o fatorial de 1 também é 1. Para n é um número natural maior ou igual a 2, o fatorial de n vai ser n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, até n que multiplica 2, que multiplica 1. Ou seja, produtos dos n fatores de n até 1. É importante você lembrar que n é um número maior ou igual a zero. Em outras palavras, não existe fatorial para números negativos. Vamos compreender um pouco mais este exemplo. Olha lá. Fatorial de 6. É 6 que multiplica 5, que multiplica 4, que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1. Você também pode escrever o contrário. Você pode fazer fatorial de 6, é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. O resultado é o mesmo. Tanto faz você fazer 6 vezes 5, 30, ou 5 vezes 6, 30. A forma como você vai escrever não vai alterar o resultado. Fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, ou 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, que é igual a 120. Fatorial de 4, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, ou 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, que é igual a 24. Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1, ou 1 vezes 2 vezes 3, que é igual a 6. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, ou 1 vezes 2, que é 2. Fatorial de 1 é 1. Fatorial de 0, por definição, é 1. Ora, por que é importante fatorial, professor Carlos? O fatorial é importante para que você compreenda bem essa ferramenta, né, para trabalharmos os arranjos simples, sem repetição. O que são arranjos simples, professor? É considerado arranjo simples quando os elementos não se repetem. Nesse exemplo, percebemos que é possível formar 6 arranjos. Essa quantidade pode ser representada da seguinte forma: A3, 2. 3 elementos distintos formados de 2 a 2. Utilizando o processo do princípio fundamental da contagem, calculamos a quantidade de elementos. A3, 2 é igual a 1 vezes 2 vezes 3,
ou 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Ora, 3 elementos, 2 a 2. Vamos para o quadro explicar melhor isso para vocês. Eu tenho 3 elementos e vou combinar 2 a 2. Vou escrever aqui do lado para você entender melhor. Vamos supor que eu tenha os números 1, 2 e 3. Então, eu tenho aqui 3 elementos. E quero combinar 2 a 2. Então, como é que seria isso? Eu tenho o 1, eu tenho o 2, e eu tenho o 3. Ora, se aqui eu tenho 1, aqui eu posso ter o 2 e o 3. Se aqui eu tenho um 2, aqui eu posso ter 1 e 3. Se aqui eu tenho um 3, aqui eu posso ter 1 e 2. Então, repare, como é que seria essa combinação? Aqui eu teria 1 e 2. Aqui eu teria 1 e 3. Aqui eu teria 2 e 1. Aqui eu teria 2 e 3. Aqui eu teria 3 e 1. E aqui 3 e 2. Em outras palavras, nós teríamos nós teríamos 6 combinações. Nós teríamos 6 combinações possíveis. Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, um, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2. Temos aqui 6 combinações possíveis. Muito bem. Continuando, se compararmos os arranjos simples formados, perceberemos que eles se diferem de duas maneiras. Pela ordem dos seus elementos e pela natureza dos seus elementos. Pela ordem, 23 é diferente de 32, lógico. 23 é diferente de 32. Não tem o que discutir. E pela natureza dos seus elementos. CD não é a mesma coisa que F. CD é uma coisa, F é outra coisa. Então você tem aqui, pela ordem de seus elementos, e pela natureza de seus elementos. Pela ordem e pela natureza. Muito bem. Vamos trabalhar um pouco mais esse conceito de arranjo. Observe. Considerando que N é uma quantidade de elementos de um conjunto qualquer, e P é um número natural menor que N ou igual a N, temos que arranjo de N elementos P a P
vai ser igual a fatorial de n dividido pelo fatorial de n menos p, pela diferença. Né? Vamos lá. Vamos ver o exemplo que nós tivemos agora há pouco. Nós tínhamos arranjo de 3 elementos. Quais são os 3? 1, 2, 3. É isso? 1, 2 e 3. 2 a 2. Então, nós pegamos esses elementos 1, 2 e 3, né? E formamos combinações, que seria 1 e 2, 1 e 3, 2 e 1, 2 e 3, 3 e 1, 3 e 2. Nós formamos 6 combinações. Então vamos lá. O que ele diz aqui? Fatorial de n. Esse aqui representa n. Esse aqui representa p. Então aqui vai ser fatorial de n. Aqui n menos p fatorial. Ora, fatorial de 3 é 1 vezes 2 vezes 3. E fatorial de 3 menos 1 é 1. 3 menos 2, 3 menos 2 fatorial, 3 menos 2 vai dar 1 fatorial, que é igual a 1. E fatorial de 3 é 1 vezes 2 vezes 3, ou 3 vezes 2 vezes 1. Então, resolvendo isso, você vai ter o quê? Você vai ter que arranjo de 3 a 2 vai ser igual a 1 vezes 2 vezes 3, que é igual a 6. Aqui, 6 combinações distintas, né? De você resolver esse problema. Vamos ver agora mais alguns para que você fique com esse conceito bem fundamentado, né? Como é que você resolve isso daí? Vamos lá, repare. Exemplo 1. Vamos determinar os arranjos a seguir. Temos aqui o exemplo 1. Arranjo de de 7, né? 3 a 3. E arranjo de A5, 2 a 2. Então, bora lá. Como é a forma dos arranjos, professor Carlos? Vamos lá. A forma do arranjo é a seguinte. Arranjo aqui no caso, vamos fazer algo direto. 7 a 3 é fatorial de 7 fatorial de 7 menos 3. 7 menos 3 fatorial. Esse outro aqui vai ser como? Arranjo de 5, 2 a 2, fatorial de 5, 5 menos 2, fatorial. Muito bem. E agora, professor, como é que a gente resolve? Nós vamos resolver da seguinte forma. Arranjo de 7, 3 a 3, 7 elementos agrupados de 3 em 3, vai ser fatorial de 7. O que é fatorial de 7? Você pode fazer assim, é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7. 7 menos 3 vai dar fatorial de 4. Ora,
Arranjo de 7 elementos 3 a 3 é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7. Fatorial de 4 é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Como é que você resolve isso? Você vai cancelar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, você vai ter 5 vezes 6 vezes 7. Arranjo de 7, 3 a 3, vai ser 5 vezes 6 vezes 7. 5 vezes 6, 30, vezes 7, 210. Ah, professor Carlos, tem uma forma mais simples de fazer? Tem uma forma mais simples de fazer. Eu vou deixar esse B para depois, vou tirar ele daqui, e vou fazer a mesma questão que nós fizemos aqui, do outro lado, para você ver. Nós fizemos assim, ó. Arranjo de 7 elementos 3 a 3 é a mesma coisa que arranjo de 7, 3 a 3, fatorial de 7, eu posso escrever como sendo fatorial de 4, 5 vezes 6 vezes 7, e 4 menos 3, 7 menos 3 é fatorial de 4. Porque quem é o fatorial de 4? Ora, o fatorial de 4, vocês sabem que é isso aqui, ó. Isso aqui é o fatorial de 4. Tudo isso aqui é fatorial de 4. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Então, em vez de eu escrever 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, vezes 5 vezes 6 vezes 7, eu escrevo fatorial de 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7. Aí eu posso cancelar aqui, ó. Então eu vou ter que arranjo de 7, 3 a 3, vai ser igual a 5 vezes 6 vezes 7, arranjo de 7 elementos 3 a 3, vai ser igual a 210. Né? Vamos agora resolver a letra B. Observe como seria a letra B. Na letra B, nós temos arranjo de 5 elementos. Arranjo, letra B, de 5 elementos 2 a 2. Então, como é que nós vamos resolver? Seria fatorial de 5, 5 menos 2 fatorial. Então, eu faria aqui arranjo de 5 elementos 2 a 2 vai ser igual fatorial de 5. Aqui, ó, 5 menos 2 vai dar 3 fatorial. 3, 5 menos 2 dá 3, o fatorial, né? Então, aqui eu vou escrever 3 fatorial vezes 4 vezes 5. Observe o seguinte aqui, para que você não tenha dúvida. Ó. 5 menos 2 é 3. O símbolo fatorial vem para cá. Ó. Percebeu? Agora, o que é fatorial de 5? Fatorial de 5 é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 mais... O que é isso aqui? Isso aqui é fatorial de 3 vezes 4 vezes 5, que é esse aqui. Não é?
Então, aqui você tem que arranjo de 5, 2 a 2 vai ser igual. Eu vou repetir a parte de cima, apenas para não ficar borrado, né? Não ficar muito riscado. Você tem fatorial de 3 vezes 4 vezes 5 sobre fatorial de 3. Ora, fatorial de 3, eu vou cancelar com fatorial de 3. Então, eu vou ter que arranjo de 5 elementos 2 a 2 vai ser 4 vezes 5, que é igual a 20 arranjos, né? 20 formas diferentes. Vamos ver agora nas cartelas a solução A e a solução B. Solução A primeiro. Olha lá. A solução A. Então você tem aqui, vou arrumar isso do jeito que nós resolvemos, né? Nós resolvemos assim. Então, arranjo igual a 7 elementos 3 a 3, fatorial de 7 sobre 7 menos 3 dá 4, né? Fatorial. Fatorial de 7 é 5, 6, 7, né? Fatorial de 4, ou você também pode escrever de outra forma, né? Deixa eu recortar aqui. Colocar aqui. Porque aqui, ó, o que é que você faz? Aqui você cancela esse fatorial com esse fatorial. Então vai ter 7 vezes 5, vezes 6 vezes 5, vai dar 210. Agora, observe o seguinte. Essa forma que você escreveu aqui, poderia escrever assim. Arranjo de 7, 3 a 3 é fatorial de 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7, não é? Sobre fatorial de 4. Aí pode cancelar esse com esse, ó. Aí vai ter 5 vezes 6 vezes 7, que vai dar 210, né? A letra B, você pode notar aqui o seguinte, 7 vezes 5 vezes 6, fatorial de 4, ou fatorial de 4, 5 vezes 6 vezes 7, não muda. Muda a posição dos números, mas o resultado é o mesmo, né? 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6, então a ordem não muda o resultado do produto, né? A ordem dos fatores permanece a mesma. Muito bem, professor Carlos. Que legal, né? Esse negócio de arranjo, né? Então, olha aqui. Como é que nós resolvemos a questão do arranjo? Nós temos aqui arranjo de 5 elementos 2 a 2, né? Que é a letra B que resolvemos. É igual a fatorial de 5. 5 menos 2 é igual a 3. Olha aqui, ó. 3 fatorial. Ora, 3 fatorial e 3 fatorial você cancela, fica 5 vezes 4, que é igual a 20, né? Naturalmente, você também poderia resolver de outra maneira, né? Você poderia resolver fatorial de 3 vezes 4 vezes 5 sobre fatorial de 3. Iria cancelar o fatorial com o fatorial, né? Iria ficar 4 vezes 5 vai dar igual a 20. Veja agora o segundo exemplo. De quantas maneiras
7 curumins podem formar um time de futebol com 5 jogadores. Observe que esses 5 jogadores são posições fixas, né? Você tem um goleiro, tem o back parado, né? Tem o ala esquerda, a ala direita, né? Então você tem 5 posições fixas. Essas posições, esses 5 jogadores não podem jogar em outras posições, tem que jogar em 5 posições fixas. Então, como é que você vai resolver esse problema? Você faz arranjo de 7 jogadores 5x5, fatorial de 7, 7 menos 5, fatorial. Não é? Ora. E agora? Como é que a gente faz aqui? Vamos fazer que arranjo de 7 jogadores, né? 5 vai dar fatorial de 7. 7 menos 5 vai dar fatorial de 2. Eu posso escrever o de cima como sendo fatorial de 2, que multiplica 3, que multiplica 4, que multiplica 5, que multiplica 6, que multiplica 7, sobre fatorial de 2. Cancelamos os 2 fatoriais. Então, vamos ter que arranjo de 7 curumis 5x5 vai ser 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7. Então, você vai ter 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60, vezes 6, 360, 360 vezes 7. Então, você vai ter 2.520. 42, vão 4, 21 e 4, 25. Então, você vai ter que arranjo vai ser 2.520. Muito bem. A sua aula continua no próximo vídeo.